Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, os vossos pensamentos, os vossos corações, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus para todo sempre. Nessa mensagem, irmãos, eu quero tratar sobre caráter e personalidade. Caráter versus personalidade. Vamos ler aqui em Isaías 32:7. Isaías 32:7. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos contra seu próximo. Até aqui, amém? O homem sem caráter. Ou tem ou não tem. Não sei se é o seu caso, mas eu tenho visto mundo afora pessoas com caráter e tenho visto também pessoas sem caráter. Pessoas com personalidade e pessoas com várias personalidades. Como assim? Você conhece alguém, por exemplo, que é uma coisa no trabalho, mas em casa é outra coisa? Você conhece alguém que é uma coisa dentro da igreja, com o microfone na mão, e fora da igreja ela se transforma em outra coisa totalmente diferente? Você já viu pessoas que usam máscaras? Eu não me refiro a essa máscara que nós temos que usar agora para proteger a nossa saúde. Apesar que quem protege a nossa saúde é Deus, mas me refiro às máscaras invisíveis. Máscaras que escondem problemas comportamentais. Máscaras que camuflam e disfarçam a verdadeira personalidade. E tentam apresentar um falso caráter. Caráter que não existe. Você já viu? Vamos lá então. O que é caráter? Qual a definição de caráter? Caráter é um conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. Ele determina a conduta e a concepção moral. O caráter é a qualidade pertencente a uma pessoa que a diferencia de outra pessoa. Por exemplo, tais como traços psicológicos, modo de ser, agir. A verdade em que você acredita determina o seu caráter. Agora, a personalidade. Define-se personalidade como tudo aquilo que distingue um indivíduo de outros indivíduos. Ou seja, um conjunto de características que determinam a sua individualidade pessoal e social. Parece a mesma coisa, mas não é. Pode-se definir também personalidade por um conceito dinâmico que descreve o crescimento e o desenvolvimento de todo o sistema psicológico de um indivíduo. Mais claramente, pode-se dizer que é a soma total de como o indivíduo interage e reage em relação aos demais. Caráter e personalidade. Tanto o caráter quanto a personalidade não constam como palavras separadas no texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento no original grego. Por exemplo, aqui no texto de Isaías capítulo 32:7, lemos também as maquinações do homem de caráter fraudulento são más. A bem-aventurança, irmãos, conforme podemos ver nas palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, não dependem das circunstâncias de vida ou da vida de uma pessoa, mas dos seus traços de caráter
conforme destacados por ele, especialmente no começo do 5º capítulo do Evangelho que está lá em Mateus. Esse caráter ele é definido como um estado interno de ser. E isso nós damos o nome de caráter cristão. Aqui está a chave. Caráter cristão. E esse caráter cristão deve ser formado na própria estrutura da natureza moral do crente, do cristão. Todas as formas de comportamento que o Senhor Jesus destacou no Sermão da Montanha revelam que o caráter deve ser forjado na estrutura da natureza moral e não de uma moralidade formal e externa, mas interna, vital e espiritual. É a posse de tal tipo de caráter que vai determinar que nossas ações sejam feitas com base em motivos corretos. O caráter aprovado é, portanto, um dom de Deus, concedido para aqueles que se consagram ao Senhor, se consagram ao seu serviço, àqueles que buscam com toda a dedicação e esforço conhecer a sua vontade e fazer a sua vontade. Sendo assim, o caráter cristão também se tornará cada vez mais puro e forte à medida que fizermos progresso em santificação pela palavra e aplicada pelo Espírito Santo a nossas vidas. Dedicação e esforço, meu irmão, minha irmã. O cristão deve ter como propósito supremo na sua vida a obtenção de tal caráter. É do agrado de Deus, é do agrado do Senhor formar em nós progressivamente o caráter de Cristo, seu Filho amado. O caráter se comprovará bom e forte à medida que resista às provações e tentações, ou seja, sem sombra de variação em nosso comportamento quando a ela ou a ele somos submetidos. Muito do nosso caráter e personalidade é fortemente impactado quando nos convertemos a Cristo e também quando nascemos de novo pelo agir do Espírito Santo de Deus. Todavia, há de se completar pelo mesmo processo de operação sobrenatural do Espírito. O trabalho de aperfeiçoamento da nossa personalidade e caráter pela remoção progressiva dos hábitos comportamentais pertencentes ao velho homem ou ao velho estilo e modo de vida. Veja que o caráter cristão não é propriamente e necessariamente um tipo de caráter que é aplaudido pelo mundo. Muitas vezes, na maioria, é até reprovado pelo mundo. Esse era o caso típico dos fariseus dos dias do Senhor Jesus, que eles eram ali considerados como pessoas santas pela sociedade judaica. Por quê? Pelas suas formas determinadas com que eles defendiam as suas tradições religiosas, que, no entanto, Jesus os denunciou como sendo hipócritas e adulteradores da palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus capítulo 23. Eles não praticavam as coisas que eles ensinavam, eles não praticavam as coisas que eles pregavam. Os fariseus, eles não podiam dar uma resposta favorável à demanda religiosa verdadeira. Por quê? Porque eles não criam em Cristo. Muitos ainda continuam não crendo em Cristo. O caráter do cristão não é formado por um mero esforço unilateral da sua parte, mas, sobretudo, pela infusão do poder que recebe do Espírito Santo, que nele opera, implantando a lei de Deus em seu coração e em sua mente. No seu coração e na sua mente. Sendo assim, o grande ponto de partida
para a formação do caráter cristão se encontra na regeneração, que inclusive nós vimos em outro vídeo anterior. Ou seja, o novo nascimento pelo Espírito Santo, a regeneração. O caráter cristão, ele é determinado, portanto, pela constância em andar no Espírito, de modo que se tenha em mente o caráter de Cristo, se parecer com Cristo. Esse caráter não se encontra propriamente em nós. Ele é recebido e moldado a partir do céu. Daí o apóstolo afirmar que já não vive mais o crente pelo seu ego, mas por Cristo que vive nele. Entendeu? Ou não? É de Deus que se recebe o aprendizado, de se ter firmeza na verdade em face às oposições, sejam elas, irmãos, de qual natureza for. Mas, porém, como vivemos em dias em que é comum a busca do prazer pelo prazer, conforme a afirmação do apóstolo Paulo, que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus, ou quando a filosofia reinante na sociedade é de caráter hedonista, nós devemos lembrar continuamente das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito aqui, de que aquele que não renunciar tudo o que tem, inclusive a sua própria vida, não pode ser o seu discípulo. Ou seja, não poderá aprender dele o que convém. Veja, meus irmãos, que nas bem-aventuranças o Senhor Jesus destaca como motivo de grande alegria, de grande regozijo espiritual, o fato de sofrermos perseguições por amor do seu nome. Parece contraditório, mas é assim. Ele afirma que bem-aventurado é o que chora. E certamente o choro ali não é um choro de alegria, mas de contrição pelo pecado, e também provê o arrependimento. O que vale no caráter cristão e que faz muita diferença, e eu peço que você pense nisso, é o fato de saber dizer sim ou não. Porque a palavra diz: o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Este sim ou este não são respectivamente o sim para o que é verdadeiro, santo e justo, e o não para o que é falso, ímpio e injusto, não apenas refletido em palavras, mas sobretudo na prática da vida. Busque o caráter cristão. Não seja apenas um personagem usando múltiplas personalidades. Que a nossa máscara seja apenas essa que a gente está usando hoje em dia para proteger do coronavírus. Nenhuma outra mais. Amém? Eu espero que esta mensagem tenha um bom proveito para a tua vida. Tá bom? Se tenha abençoado a tua vida, compartilhe, nos ajude a prosperar neste canal e saiba que a recompensa ela vem de Deus. Tá bom, irmãos? Desejo que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo no poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe.